exposição. Estamos finalizando a epístola, não ainda hoje, mas na próxima oportunidade, se o Senhor assim permitir, estaremos finalizando a primeira epístola e o Senhor permitindo, um pouco mais à frente estaremos iniciando a segunda. Gostaria de ir com a Igreja do Senhor em oração. Ó Deus, eterno, supremo, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, Criador de todas as coisas, Senhor, vamos mais uma vez perante o Senhor em oração nessa manhã, exaltando o Teu santo nome, te agradecendo por tudo que já desfrutamos até o presente momento. Desfrutamos da comunhão, do café, do ensino sobre a teologia pactual e nos regozijamos, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é Deus presente nesse lugar, na pessoa do Teu Espírito Santo. O Senhor é o único motivo, Pai, que nos leva a nos ajuntarmos nesse lugar. Porque é o Senhor quem nos une. O Senhor nos une através do Teu Espírito, através da Tua Palavra, através do Teu sacrifício sangrento na cruz do Calvário. Como o Senhor é maravilhoso, ó Deus. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Mas o Senhor nos ressuscitou, nos deu vida. E agora nós estamos vivos, vivendo uma vida na Tua presença, não por merecimento próprio, mas porque a Tua misericórdia, a Tua graça, ela nos alcançou. Outrora estávamos andando pelo reino das trevas, mas o Senhor nos transportou do reino das trevas para a Tua maravilhosa luz. Ó Deus, continua, Senhor, cada dia conduzindo as nossas vidas. Porque se não for o Senhor a nos conduzir, a nos dirigir, nós tropeçaríamos e cairíamos. Mas como o Senhor é aquele que nos dirige, nós podemos andar em segurança. Amparados pela Tua santa palavra, segurado pela Tua destra poderosa, Pai, vivendo uma vida para louvor, glória e honra do Teu santo nome. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito nessa manhã seja aquele que aplica a Tua palavra aos nossos corações. Como o salmista, ele falou: guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que nós possamos, Senhor, ser aqueles que no dia de hoje e sempre guardamos a Tua palavra em nossos corações. Porque guardar a Tua palavra no coração, Senhor, não é como engavetar algo dentro de uma gaveta e esquecer lá. Quando nós guardamos a Tua palavra em nossos corações, ela nos ajuda a caminhar, ela nos ajuda a viver. Ela nos ajuda, Senhor, a andar conforme o Teu querer e a Tua vontade, conforme a Tua lei. Quando guardamos a Tua palavra nos nossos corações, Senhor, e ela passa a exercer, Senhor, a função prática em nossas vidas, ela passa a nos dirigir. Porque guardar a Tua palavra nos nossos corações não é simplesmente engavetar, mas é tornar ela, Senhor, prática de vida para cada um de nós. Nessa manhã, em o nome do Teu Filho Jesus, nós exaltamos o Teu santo nome. Bendizemos ao Senhor e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, sempre que existe um ajuntamento de pessoas, seja na família, seja no trabalho, sempre a necessidade de que exista uma liderança. A família, ela tem a liderança do pai.
A empresa ela tem a liderança de gerentes, de encarregados, de supervisores. Muitas vezes um gerente ele lidera um número maior de pessoas. Muitas vezes um supervisor, um número de pessoas abaixo, um pouco menor do que o que é liderado por um gerente. E o encarregado, muitas vezes, um número menor de pessoas do que é liderado por um supervisor. Mas sempre há uma necessidade de liderança quando se existe um ajuntamento. E na igreja não é diferente. A igreja, ela necessita de uma liderança. O Senhor Jesus, ele estabeleceu lideranças para a igreja. Os primeiros líderes da igreja foram os apóstolos, discípulos e posteriormente apóstolos. Foram os primeiros líderes da igreja. E a igreja, então, ela vem sendo liderada durante toda a sua história por presbíteros, pastores, apóstolos, não apóstolos hoje, apóstolos no começo da igreja, pelo amor de Deus. Apóstolos hoje não, né? Mas no começo da igreja, a igreja foram liderada pelos apóstolos de Jesus Cristo, Paulo, Pedro e assim por diante, João. E hoje a igreja é liderada por pastores, presbíteros, porque isso foi estabelecido pelo Senhor. Quando nós lemos ali em Efésios capítulo 4, nós vemos o Senhor dando dons para alguns homens de dentro da igreja para serem os líderes da igreja. Nós podemos ler isso em Efésios capítulo 4. E quando o apóstolo Paulo, então, ele começa a plantar igrejas, a fazer a sua obra missionária, depois que é chamado por Jesus Cristo, uma das coisas que Paulo ele faz também é levantar líderes dentro dessas igrejas. Em Atos 14, 23, nós vemos Paulo, em Listra, Icônio e Antioquia, designando presbíteros para a igreja. O versículo vai dizer assim: e promovendo-los em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendam ao Senhor em quem haviam crido. Então, Paulo ali na igreja ali de Listra, Icônio e Antioquia, ele ora a Deus, ele jejua, e ele estabelece presbíteros ali para que sejam a liderança daquela igreja. Tessalônica, irmãos, a igreja que nós estamos estudando nesse momento, era uma igreja muito jovem. Era uma igreja recente. E composta por pessoas simples e imaturas na fé. Mas o apóstolo Paulo, também naquela igreja, como nas que nós vimos aqui, Antioquia, Listra e Icônio, o apóstolo Paulo ele também estabelece uma liderança para aquela igreja. O Paulo plantou aquela igreja, a igreja não pode ficar sem liderança. A igreja não é uma bagunça, a igreja é uma organização, é organizada. Então Paulo ali também ele estabelece liderança naquela igreja. Só que é uma igreja recente, de crentes novos, de novos crentes com pouco tempo de convertido, pouco menos de um ano de convertido ali, a igreja é estabelecida e Paulo precisa então determinar a liderança para aquela igreja. Então, e como que o apóstolo Paulo estabelece liderança para aquela igreja? Da mesma forma que nós lemos aqui. De jejum, oração, deixando que Deus direcione para que essa liderança seja composta. Então ele identifica alguns homens ali, ele estabelece aqueles homens como liderança daquela igreja, uma igreja, como eu disse, jovem, uma igreja recém-formada. Então, ao mesmo tempo que esses homens eles ainda crescem espiritualmente, alguns deles são escolhidos para serem líderes da igreja. E Paulo, então, estabelece aqueles líderes ali. E o texto que nós vamos ver hoje, nós vamos ver o Paulo chamando a igreja a honrarem essa liderança que foi estabelecida dentro daquela igreja.
ele estabelece a liderança, né? Porque a liderança é estabelecida por Deus. Ninguém acorda em um belo dia assim e fala: hoje eu decidi, hoje eu vou ser pastor. Não é assim, irmãos. A palavra do Senhor em Efésios 4, ela é clara. É Deus quem determina o dom para o presbítero, o pastor, o apóstolo, o mestre. É o Senhor quem dá o dom. Não é alguém que simplesmente acorda em um dia e fala: eu vou ser líder, eu vou ser pastor, eu decidi que eu vou... Não, não é isso, irmãos. A liderança espiritual não é como uma liderança dentro de uma empresa, é uma coisa totalmente diferente. E nós vemos que é Deus quem escolhe aqueles que irão liderar a sua igreja. Então, Paulo ele estabelece líderes na igreja de Tessalônica, e hoje nós vamos estar lendo um pouco sobre isso. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. E nós sabemos de uma coisa, né, irmãos? Muitas vezes, um líder novo, quando ele é estabelecido, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de acompanhar essa liderança, né? Muitas vezes o líder ele é novo ali, e algumas pessoas têm bastante dificuldade em acompanhar essa liderança por ser o líder ser novo. Mas nós não estamos tratando aqui de uma empresa. Nós estamos tratando aqui da igreja. Tá? Estamos tratando da igreja do Senhor. E na igreja do Senhor, irmãos, quem estabelece os líderes é o próprio Deus. Não é como numa empresa, né? Na empresa tem aquela questão do nepotismo, né? O cara é primo do dono da empresa, então tu vai ser encarregado. Tu é primo do dono, tu vai ser encarregado. Você é filha do irmão do dono? Então tu vai ser gerente. Na igreja não é assim, irmão. Na igreja é o Senhor quem coloca a liderança. É o Senhor quem escolhe. Da mesma forma que escolheu os santos apóstolos, é o Senhor quem escolhe aqueles que vão liderar a sua igreja. E o Paulo escrevendo aqui, olha bem o que a palavra do Senhor diz. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Versículo 13. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham um cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem um dos outros e o bem de todos. Amém? Nesses dois primeiros versículos aqui, irmãos, nós vamos ver algo, o relacionamento da igreja com seus líderes. E eu gostaria de destacar isso aqui. Primeiramente, o relacionamento da igreja com seus líderes. Irmãos, pedimos que vocês tenham grande apreço, consideração aos que trabalham. A igreja, ela precisa ter grande apreço por seus líderes, não é porque eles são bonitos, porque eles são ricos, não é pelo carro que ele chega na igreja. Mas a igreja precisa ter grande apreço e consideração pelos seus líderes, irmãos, porque os líderes, eles trabalham. Irmãos, a liderança da igreja, ela é serva de vocês. Você sabia disso? Você sabia disso? Que a liderança da tua igreja, ela serve você? Você não consegue perceber ou enxergar isso?
A liderança da igreja, irmãos, ela é composta de servos. Ela é composta de servos. O que eu estou fazendo agora aqui, nesse momento, é servir vocês. Eu gastei horas, como o pastor Alexandre, um dia desse estava falando que pegou para estudar de manhã e foi, quando olhou, já era 1h da tarde. Sabe para que os líderes da igreja fazem isso? Para servir vocês. Para servir. Então, o chamado do apóstolo Paulo para a igreja ter consideração pelos seus líderes não é por outro motivo, a não ser porque os líderes são servos da igreja. A gente sabe que em muitas igrejas, né, o pastor ele é servido. Mas numa igreja que é a igreja como Cristo determina que ela seja, a liderança, ela é serva dos membros. Ela é serva dos membros. Então a liderança ela tem uma função. O líder, quando se trata de igreja, ele tem função de servir. Em qualquer outro segmento, o líder ele coloca pessoas a serviço dele, não é verdade? Aqui nós temos irmãos que são donos de empresas, irmãos que são encarregados, como o Gustavo. São pessoas que têm ali uma equipe para fazer aquilo que eles determinam. Mas quando se trata da igreja é diferente, irmãos. Dentro da igreja, o líder, o pastor, o presbítero, o mestre, ele está para servir. E é por isso que o apóstolo diz, mostra para aquela igreja que esses líderes que ele determinou sobre a igreja, a igreja precisa ter consideração por eles. Precisa ter consideração. Por quê? Porque eles trabalham para vocês. Considerem os vossos líderes, não por causa do carro que ele chega na porta da igreja, não por causa do terno que ele vai entrar na igreja, mas tenha consideração por ele porque ele está a seu serviço. Ele trabalha para vocês. Então o primeiro ponto que nós vemos, irmãos, é que a igreja ela precisa ter consideração pelos seus líderes, porque eles trabalham para a igreja. Talvez para muitas pessoas isso seja difícil de se enxergar, né? De se ver, de se notar. Mas o líder, irmãos, no caso os pastores da igreja, eles estão aqui a serviço das ovelhas. É exatamente essa figura. Quando você olha para a figura do pastor natural, que cuida do rebanho, o que ele faz? Ele leva o rebanho para o pasto, para comer, não é verdade? Ele leva o rebanho para beber água. Ele toma conta do rebanho para que os lobos não venham roubar algum animal, devorar algum animal daquele rebanho. É exatamente o trabalho do pastor. O pastor, ele alimenta e ele cuida. Esses pastores que trabalham entre vocês, eles os presidem no Senhor. Por que nós presidimos a igreja no Senhor? Porque nós não conduzimos a igreja segundo a nossa própria vontade. Nós presidimos a igreja, nós lideramos a igreja no Senhor. O pastor, ele lidera a igreja no Senhor. Porque o pastor, ele sabe que o rebanho que ele cuida e ele trabalha para esse rebanho não é dele. Esse rebanho é do Senhor. E ele governa esse rebanho no Senhor, porque o Senhor o escolheu para governar esse rebanho. O Senhor o escolheu. Não é porque, como eu falei no início, simplesmente ele chegou um dia e falou, agora eu vou ser pastor. Né? Me deu vontade de ser pastor, agora eu vou ser pastor. Não.
O Senhor o escolheu para ser pastor. E por isso esse rebanho que ele governa, ele preside ou governa, ele governa no Senhor. Amém? Então, duas coisas que nós entendemos até o momento. Por que o Paulo está chamando esses irmãos para ter grande apreço, grande consideração por esses homens? Porque esses homens trabalham para ele, para a igreja. E eles cuidam da igreja porque o Senhor os colocou para dirigir a igreja. Outra coisa que esses homens fazem, eles também admoestam. Ou seja, parte desse trabalho que esses pastores, essa liderança da igreja faz, é admoestar. O que é admoestar, irmãos? Esses irmãos, eles aconselham. Eles despertam a mente dos irmãos para obedecerem a palavra de Deus. Olha a preocupação desses homens aqui, que o Paulo diz que estão liderando a igreja e são dignos, né, de consideração. Eles trabalham, eles presidem a igreja e eles admoestem. Eles estão preocupados em manter a mente desses irmãos despertas para obedecerem a palavra de Deus. Amém? A nossa preocupação é que vocês não durmam, mas que tenham a mente atenta, estejam com a mente atenta para a palavra de Deus. A vida do pastor, irmãos, é mais se preocupar com a vida da igreja do que com a sua própria vida. A preocupação do pastor é olhar para a igreja que eu estou olhando agora e saber, e eu sei quem está faltando hoje aqui, que faz parte do nosso meio, e pensar comigo, por que não estar aqui? Por que já não está aqui há 1 ou 2 domingos? Como que está a mente desse irmão? Onde está a cabeça desse irmão? O que ele está fazendo? Essa é a preocupação. Ou seja, você se preocupa consigo, com a sua família e com outras pessoas. E ele diz, irmãos, que para os irmãos, olha, tenham essas pessoas em máxima consideração. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor. Considerem e amem. Considerem e amem. Por quê? Por causa do trabalho. Por causa do trabalho. Não existe outro motivo, irmãos. É para considerar e amar, não é por outro motivo. Não existe outro motivo, é por causa do trabalho. A igreja, ela considera e ama os seus líderes porque eles trabalham, porque elas reconhecem o trabalho que essa liderança tem para cuidar da igreja. Irmãos, eu estou falando aqui de coisas espirituais, tá? Eu estou falando de coisas espirituais. Para entender um texto como esse, só se entende pelo Espírito de Deus. De outra forma não se entende. Tá? Porque para valorizar o trabalho espiritual da liderança da igreja, só se entende pelo Espírito. Irmãos,
Quando Paulo ele sai da igreja de Éfeso, você sabe como é que aqueles irmãos ficam? Quando Paulo parte dali, aqueles irmãos ficam chorando. Toda a igreja fica chorando quando Paulo fala que está indo embora. O motivo do choro daqueles irmãos é a consideração e o amor que eles têm pelo apóstolo. Não é outra coisa. O Paulo sai dali, aqueles irmãos ficam tudo em prantos. Prantos. A palavra do Senhor diz. Porque para entender um texto como esse, irmãos, e quando a gente prega, parece que a gente está, né, como o pessoal fala, puxando a brasa para a nossa sardinha. Mas para entender um texto como esse, irmãos, só se entende pelo Espírito. Tá? Só se entende pelo Espírito. Quando diz aqui, olha, tenha máxima consideração com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. A igreja deve estimar seus líderes e amá-los. Devem fazer isso por causa do trabalho que realizam. Não merecem estima por causa do seu título. Não é o título. Não é o título, irmão. É o trabalho. Tá? Não é o título. Tem pessoas que fazem de tudo para querer estar junto com o pastor. E muitas vezes faz isso só por causa do título. Quando na verdade não é isso. Você deve fazer questão de estar do lado do seu pastor, porque você reconhece o trabalho que ele faz. A vida que ele leva. O esforço dele para cuidar da tua vida e da vida da tua família. Não é pelo título. Não é porque eu ando com o pastor. Não, não é, irmão. Porque tem pastor desse que você deveria procurar manter distância dele. Você tem que fazer questão, irmão, de estar próximo por causa do trabalho e da vida que ele leva. Queria pontuar algumas coisas aqui. Os líderes, irmãos, são dádivas de Deus para a igreja. Os líderes, a liderança é um presente de Deus para a igreja. O Senhor capacitou e presenteou a igreja com esses homens para servi-la. Tá? Então, primeiramente, os líderes são uma dádiva presente de Deus para a igreja. Você imagina se a igreja não tivesse líderes, o que seria a igreja? Ia ter confusão dentro da igreja para ver quem ia pregar hoje, né? Já pensou aqui? Levanta meia dúzia, não, quem vai pregar hoje sou eu, quem vai pregar hoje sou eu, não, quem vai pregar hoje sou eu. Então, irmãos, a liderança é presente, é dádiva de Deus para a igreja. O Senhor, Ele escolheu, capacitou e presenteou a igreja com esses homens para servi-la. Tá? E é por isso que a igreja precisa amar e valorizar os seus ministros. Você honra, você ama, você valoriza os ministros da tua igreja, mas uma coisa você sabe no teu coração, que a honra e a glória é somente ao Senhor. Porque tem pessoas que muitas vezes tiram a
a glória de Deus para dar para o pastor da igreja. E não é essa a ideia, tá, irmãos? Você honra, você ama, você respeita, só que a glória é somente ao Senhor. Tem pessoas que querem tirar Jesus da destra de Deus e colocar o pastor, e não é isso. Quem está sentado à destra de Deus é Cristo. Teu pastor é honrado. Dai honra a quem tem honra. Pastor, liderança eclesiástica é dádiva, é presente de Deus para a igreja. Mas a glória é somente a Deus. Como os líderes, como irmãos, os líderes, eles estão entre a igreja. Como líderes, estão sobre a igreja. Então vamos lá. Como irmãos, os líderes estão entre a igreja. Eles também são igreja. Só que quando se trata de liderança, eles estão sobre a igreja. Eles lideram. Tá? Então, como irmãos, eu e o pastor Alexandre estamos entre a igreja. Quem aqui nunca tomou café na minha casa? Se não tomou, foi porque não quis. Eu sou pastor, mas todos os irmãos aqui vão na minha casa. Só que nesse momento, a liderança ela está sobre a igreja. Somos irmãos, companheiros, nos amamos, eu amo você e acredito que você me ama também. Então nós somos irmãos. Eu estou entre vocês, quem me convidar para tomar café aqui eu vou com todo prazer. Mas só que a minha função e a do pastor Alexandre é liderar a igreja do Senhor. Se for preciso repreender, nós vamos repreender. Se for preciso disciplinar, nós vamos disciplinar, porque essa é a nossa função. Mas nós somos irmãos. A diferença entre nós é a função que Deus nos colocou. E engraçado, né? Como Deus é maravilhoso com a igreja. Porque Ele nos colocou como líderes para servir vocês. Para servir a sua igreja. Para servir a igreja do Senhor. Então, o que o pastor tem a mais? Responsabilidade. O que o pastor tem a mais é responsabilidade. Porque, com certeza, a cobrança sobre ele é bem maior do que sobre o rebanho. Só que tem um detalhe, irmãos. Como é que o pastor lidera? Com amor. Porque sem o amor, esse relacionamento entre nós ele pode gerar tensão. Como é que se lidera sem amor? Como que se lidera uma igreja sem amor? Numa empresa, né, o encarregado lidera sem amor. Não é verdade? Na empresa, o encarregado lidera sem amor. Agora, como que nós vamos liderar uma igreja sem amor, irmãos? Irmãos, não tem como se liderar uma igreja sem você amar a igreja. Porque a igreja dá trabalho, viu, irmãos? Igreja dá trabalho. Então não tem como você liderar uma igreja sem amor. Tem como você liderar uma equipe de trabalho sem amor? Tem. Na força do braço ali. Não obedeceu? Ó, tchau, amanhã tem outro aqui no teu lugar. Mas na igreja não é assim, irmão. Na igreja nós suportamos uns aos outros em amor. Nós temos que suportar a deficiência do nosso irmão. Então não tem como liderar uma igreja a não ser com amor, a não ser amando a igreja de Cristo. Amando a Cristo. Porque quando você ama a Cristo, você ama a igreja de Cristo. Só que a igreja ela precisa entender uma coisa. O pastor é um amigo. O pastor é um amigo. O pastor é um irmão. O
O pastor é um amigo, mas ele também é um líder colocado por Deus para liderar o povo. E tem irmão que, infelizmente, ele perde esse contexto. Tem irmão que ele perde esse contexto. Do pastor que é amigo, do pastor que é irmão, do pastor que é colocado para liderar. Ele perde esse contexto. Muitas vezes ele se perde nisso. O pastor, ele precisa, meu irmão, pelo Espírito de Deus, saber que ele cuida do rebanho de Deus. Senão ele se torna um ditador egoísta, não é verdade? Quem nunca viu um pastor ditador? Só quem nunca passou no tipo de igreja que eu passei, porque se passou, já viu, tá? Outro detalhe. Uma igreja que não ama o seu líder, ela não se submete à autoridade pastoral. E tem muitas pessoas que fazem do trabalho do pastor um trabalho que deveria ser prazeroso, uma tristeza e um fardo. Se não existir amor, é isso que vai acontecer, irmão. Se o nosso relacionamento não for um relacionamento de amor, a liderança vai se tornar uns ditadores egoístas. E se a igreja também não tiver amor, ela vai se tornar um fardo. Ao invés de ser algo prazeroso, o pastoreio vai se tornar um fardo. Por isso que o amor, ele equilibra todas as coisas. Vamos ler Hebreus, capítulo 13, verso 17. Hebreus 13, 17 vai dizer assim: obedeçam seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Obedeçam seus líderes e sejam submissos a eles, pois eles zelam. Zelar. O que é zelar? Cuidar. Pela alma de vocês. Como quem deve prestar contas. Como quem deve prestar contas, ou seja, nós zelamos pela igreja porque sabemos que vamos prestar contas. A quem? Ao ministro? Não, ao Senhor. Então o nosso trabalho é um trabalho de zelo, porque sabemos que um dia nós vamos prestar contas. Deus chegará e falar: aquele irmão, aquela irmã, aquela família, como que elas foram cuidadas? Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Sabe aquela pessoa que torna o trabalho do outro um fardo pesado, difícil de carregar? Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Se o amor não estiver envolvido no nosso relacionamento, irmãos, ou eu vou me tornar um mercenário com relação à igreja, um ditador. E da mesma forma, se o amor não estiver envolvido de parte da igreja para com sua liderança, é isso que vai acontecer. A igreja vai tornar o trabalho do pastor um fardo. Ao invés de ser prazeroso, esse trabalho só vai trazer tristeza, pesar.
E ele finaliza dizendo: tenham paz entre vocês. Promovam a paz. Que haja paz entre nós. Que haja paz entre liderança e liderados. Que haja amor entre liderança e liderados. Que haja amor entre pastores e ovelhas. Até aqui ele tratou da relação entre pastores e ovelhas. E agora ele vai tratar, irmãos, dentro da família, do cuidado de um para com o outro. Porque família é assim, irmãos. Dentro de uma família grandiosa, os pais, eles cuidam dos filhos, os filhos respeitam o pai. Mas dentro de uma família também tem o cuidado de um para com o outro. Versículo 14. Também exortamos vocês, irmãos, a que demoestem os que vivem de forma desordenada. Nós vemos que tinha irmãos na igreja de Tessalônica que não queria mais trabalhar. Não, o Senhor vai voltar, para que eu vou trabalhar? Então, irmãos, pedimos que vocês... Perdão, irmãos. Também exortamos, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Então a exortação agora, ele exortou primeiramente a consideração pela liderança, ao amor uns para com os outros, tanto de liderados para com líderes, como de líderes para com liderados. Agora ele vai falar do cuidado entre os irmãos. Que ele vai dizer: exortamos a vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Ou seja, admoestar. Admoeste o que vive de forma desordenada. O irmão está vivendo de forma desordenada? O que você vai fazer com ele? Corrija, repreenda e aconselhe. Quando você vê o teu irmão vivendo de forma desordenada, de forma errada, não fica fazendo fofoca, irmão. Não fica comentando com outra pessoa que você está vendo. Tá bom? Vai lá no teu irmão. Ao invés de ficar, comentando com outro irmão, vai lá no irmão. Corrija com amor, tá? Tudo isso é com amor, tá, irmão? O amor é a base de tudo. Corrija esse irmão. Repreenda. Aconselhe. Então, o que a gente vai fazer com o irmão que está vivendo de forma desordenada? Ô, irmão, vamos tomar um café na minha casa? Mateus vai tomar um café lá em casa segunda-feira. Aí você, irmãos, você e ele ali, cumprindo aquilo que Jesus falou, lembra do ensino que Jesus deu? Né? Você e ele, você vai corrigir, irmão? Ô, irmão, tem que arrumar um trabalho. Está querendo viver às custas da igreja, às custas da ajuda dos irmãos? Irmão, você é saudável, você pode trabalhar. Arruma um emprego. Repreenda. Aconselhe. Irmão, você não acha que é melhor você se corrigir nesse ponto onde você está errando? Outro ponto que ele diz, irmãos, aquele que está vivendo de forma desordenada,
Aí ele vai falar agora do desanimado. Sabe aquele irmão desanimadaço? Aquele irmão que você está vendo, meu Deus, qualquer hora não aparece mais. O que você vai fazer com esse irmão? Consola. Encoraja. Esse desanimado aqui, irmãos, é aquele de alma pequena. Como é que você vai agir com esse? Com esse você vai consolar, você vai encorajar, como um membro maduro da família, sabe? Você é um membro maduro dessa família. Então, naquele irmão fraco, você, que é um membro maduro da família, você vai se aproximar dele e vai encorajar esse desanimado. É isso que você vai fazer. Sabe o que é isso, irmãos? É pastoreio no meio da igreja. É a igreja, é os irmãos, um pastoreando o outro, auxiliando o seu pastor. Sabe, porque se um de vocês pega aquele irmão que está desanimado, sabe, fraco na fé, e você vai lá e faz isso aqui, o que você está fazendo? Você está ajudando a liderança, você está ajudando seus pastores. Porque muitas vezes, em vez da gente fazer a visita, o irmão do meio da igreja, o membro, já foi lá e já fez a visita. Já ajudou aquele irmão. Enquanto nós nos preocupamos com outra coisa. Isso é pastoreio no meio da família, é pastoreio no meio da igreja. É membro pastoreando membro. Não é para ir lá para matar, irmãos. O camarada já está quase morto. Aí o irmão vai lá dar uma cajadada na cabeça e acaba de matar. Porque muitas vezes, irmãos, eu falo isso, porque muitas vezes nós temos a tendência de não saber tolerar a fraqueza dos outros. Existe muito isso. De não se saber tolerar, lidar com a fraqueza dos outros. Só que na família, no meio da família, existe isso, irmão. Existe o irmão que é mais forte e existe o irmão que é mais fraco. Então, o que nós fazemos com esses irmãos que estão aqui, ó? Amparem os fracos. Amparar o fraco, irmão, é mais ou menos assim, é segurar com firmeza na mão dele para ele não cair. Aquele fraco, como é que você faz? Você segura firme na mão dele para ele não cair. Romanos 14, 1 diz o seguinte: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Esse texto aqui, irmãos, está falando sobre aquela questão de quem come legume e de quem não come legume. Você já viu esse texto? Acredito que a maioria dos irmãos já viram. É exatamente isso. O fraco na fé, ele tem que ser acolhido, não para discutir, não para debater, mas para fortalecê-lo. O fraco na fé, ele precisa ser literalmente segurado pela mão para que ele não venha cair. Então acolham o fraco na fé. Irmão, nós não podemos nos colocar em um nível de santidade tão elevado, mas tão elevado, ao ponto de não conseguirmos lidar com nossos irmãos que são fracos na fé. Não podemos, irmãos. Nós não podemos nos achar num nível espiritual tão elevado a ponto de não conseguirmos lidar com o irmão que é fraco na fé. Irmãos, isso não é bíblico, tá? Não é bíblico. Eu não estou dizendo para nós compactuarmos do pecado do irmão. Não estou falando disso, estou falando de fraqueza na fé. Tá? Estou falando do irmão fraco na fé.
Porque o Paulo diz que aquele que se diz irmão, mas é beberrão, idólatra, avarento, isso, com aquele nem com mais. Eu não estou falando desse tipo de pessoa. Eu estou falando de um irmão que é fraco na fé, que tem suas dificuldades com a fé. Tá? Eu não estou falando no irmão que vive que vive deliberadamente numa vida pecaminosa, se prostituindo, se embriagando, todo esse tipo de coisa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um irmão que tem dificuldades na fé. Nós não podemos jamais não conseguir lidar com o irmão que tem dificuldades. Ampare os fracos e sejam pacientes com todos. Ser paciente com todos, irmãos, significa que dentro da igreja alguns irmãos amadurecem mais rápido. Como nenhuma família, tem irmão que amadurece mais rápido. Na igreja, tem pessoas que amadurecem mais rápido do que outras. Não que os outros não irão amadurecer, só que demoram mais. Então, o que nós fazemos com esses que demoram a amadurecer? Vamos ser longânimos com eles. Vamos ser longânimos uns com os outros, exercer misericórdia, irmão. Vamos ser longânimos uns com os outros e exercer misericórdia. Irmão, sabe uma coisa que às vezes eu penso? Tem hora que eu penso que tem irmão que esqueceu de onde Jesus Cristo tirou ele. Não é possível. Tem irmão que parece que ele esquece a vida que ele já viveu. Tem irmão que parece que esquece que outrora ele estava morto em delito e pecado que nem o outro que está do lado dele. Não parece? Parece que tem irmão que não, eu nunca tive morto. Irmãos, primeiramente, a palavra do Senhor é clara. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Quando nós nascemos em pecado. Eu sei que em pecado fui criado e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51. Então todos nós, irmãos, mesmo que seja no ventre da nossa mãe, nós já estivemos no pecado. Porque nós nascemos nele. Só que tem pessoas que parecem que se esquecem disso. Não conseguem ser longânimos, não conseguem ser pacientes, não conseguem tolerar a fraqueza do próximo. Você amadureceu? Glória a Deus. Ah, mas aquele irmão é muito imaturo. Amém, irmão. É imaturo, mas é teu irmão. É imaturo, mas é teu irmão. Ah, parece que não entende a doutrina da graça. Ainda não entendeu, mas vai entender, irmão. Não entendeu ainda, mas vai entender. Tu tem paciência para explicar para ele a doutrina da graça? Tu tem paciência? Se você amadureceu primeiro, irmãos, aproveita que tu amadureceu primeiro e ajuda teu irmão a amadurecer. Ajuda o teu irmão a amadurecer. Porque todos nós estamos caminhando, sabe para quê, irmãos? Para chegarmos à estatura de Cristo, a varão perfeito. Nenhum de nós alcançou a perfeição ainda. Mas estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para isso. Não chegamos ainda a lugar nenhum, mas estamos caminhando para isso. Então não deixa teu irmão no meio do caminho, não, irmão. Não deixa teu irmão no meio da estrada, não. Não abandona ele, não. Como nós falamos aqui. Segurem com firmeza para não segura com firmeza pela mão para não deixar cair, não deixa para trás. Porque talvez você se ache tão maduro em algumas coisas e outros olhem para você, poxa, mas aquele irmão é tão imaturo ainda nisso aqui. Isso, irmão, é pastoreio no meio da igreja. Irmãos uns
pastoreando os outros. E no versículo 15 ele vai dizer o seguinte: o mal não se paga com o mal. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem um dos outros e o bem de todos. O Paulo, ele mostra essa família no meio da igreja e ele tem essa preocupação de dizer o seguinte: olha, tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Mas, pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros. Gostaria de ler com a igreja Romanos 12, do 17 ao 19. Versículo 17 de Romanos 12. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de você, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, nem deem lugar à ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Em um relacionamento familiar, sempre podem existir divergências. Em um relacionamento familiar, sempre pode haver discussões. Mas qual é a base que Paulo dá para tudo que nós falamos até agora? É o amor. Então, se no meio dessa família um dia tiver alguma divergência, alguma discordância, o que nós vamos fazer? Muitas vezes você pode olhar para o irmão fraco, para aquele desanimado e falar: se vira. A Bíblia está aí, vai aprender. Eu amadureci. Amadureça. Mas nada do que aconteça no meio da igreja, como no meio da família, a retribuição deve ser o mal pelo mal. O Paulo está orientando aquela igreja a honrar, a um amar o outro, mas ele diz: olha, e nada que aconteça de ruim no meio de vocês, paguem o mal pelo mal. E ele escreve a mesma coisa em Romanos, dizendo: procurem fazer o bem, sempre. Que nossa atitude, irmãos, ela seja sempre uma atitude de fazer o bem. Não é porque algum irmão não tem estima por mim que eu vou virar as costas para esse irmão. Não é porque esse irmão não tem máxima consideração que eu vou simplesmente descartar esse irmão do meu relacionamento. Da mesma forma, se aquele irmão é fraco, eu não vou descartar ele. Como você não deve descartar. Nunca vamos pagar o mal com o mal. Seja qual for a circunstância, seja com aquele que te ofendeu, seja com aquele que te desprezou.
Porque o que a palavra de Deus nos orienta, irmãos, é que, se for possível, nós devemos viver em paz com todas as pessoas, todas, não só com as da igreja, mas com todas as pessoas. E a orientação é nunca queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procure sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Então, o que nós devemos fazer? É sempre, como família de Cristo, procurar o bem uns dos outros. Mas não só como família de Cristo. Você deve procurar também o bem do teu vizinho que não é cristão. O bem daquele camarada que trabalha contigo que não é cristão. Não é porque esse que trabalha com você não é cristão e muitas vezes menospreza que você vai retribuir a ele o mal pelo mal. Nós sempre vamos procurar viver bem com todas as pessoas. Se possível, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, que nós possamos, nessa manhã, aprender com a palavra de Deus. Primeiramente, termos uma relação de respeito e consideração com nossos pastores. Segundo, termos uma relação de pastorearmos uns aos outros como irmãos, cuidando um dos outros, zelando um dos outros, amando uns aos outros. E assim como Cristo nos amou, que nós possamos nos amar, porque somos família de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé e orarmos ao Senhor nessa manhã.